Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e eu preparei uma sequência de vídeos rápidos onde eu mostro como realizar algumas configurações essenciais por linha de comando no Firewall FortiGate. Algumas dessas configurações são o BGP, o VRP, RouteMap, Prefix List, Interface Zone, SNMP e muito mais. Porém, vamos começar com os já listados anteriormente. Então, nessa topologia temos um router Cisco, dois FortiGates e um PC representando a LAN. As interfaces do roteador e do FortiGate já estão com seus endereços IPs configurados, conforme mostrado aqui na topologia. Como protocolo de roteamento, vamos utilizar o BGP, então vamos começar configurando o router Cisco e na sequência o FortiGate 1 e 2. Então agora a gente vai começar a realizar a configuração do router 1. Para realizar a configuração do router 1, a gente vai precisar aplicar a configuração de BGP e também de NAT. Para realizar a configuração do BGP, eu separei para o FortiGate 1 e FortiGate 2 o AS65000 e para o router 1 o AS26001. Então vamos acessar o router 1 para começar as configurações nele. Então clicando aqui com o botão direito e acessando a console dele, a gente consegue ver aqui no Showrun as configurações iniciais dele. Então a gente tem aqui duas loopbacks, que está com o endereço IP 100 e uma com o endereço IP 200, que são duas redes que eu vou anunciar dentro do BGP para que o FortiGate 1 e o FortiGate 2 recebam essas redes. Aqui as interfaces que fazem conectividade diretamente com os FortiGates. Essa interface com o FortiGate 1, conforme documentado aqui, e essa aqui com o FortiGate 2, conforme documentado aqui. Essa porta 3/0 ela está em modo DHCP, então por isso o IP não está aparecendo aqui. Mas essa interface é a interface que vai fazer conectividade entre o router 1 com a internet, que é representado nessa nuvem aqui. Então essa interface aqui, que é a 3/0, com a internet, é essa interface que está em modo HCP aqui. Então agora o que a gente vai precisar aplicar? É as configurações de BGP. Então eu vou entrar dentro do modo de configuração global e aqui dentro do modo de configuração global eu vou começar a aplicar as configurações de BGP. Lembrando que essa configuração de BGP é para que o router 1 feche uma sessão BGP com o FortiGate 1 e do router 1 fechar uma sessão BGP com o FortiGate 2. Então aqui eu estou aplicando a configuração do BGP. Então conforme vocês podem ver, aqui conforme está documentado também, FortiGate 1, FortiGate 2. Então agora o próximo passo é realizar a configuração do NAT, para que seja possível a rede LAN conseguir chegar até a internet. E para isso eu vou executar esse comando, que é o ipnat pool, e vou dar um nome para esse pool, que vai ser acesso web. Para esse pool eu preciso associar um endereço IP externo, que vai ser o endereço IP da minha interface 3/0, que faz conectividade com a internet. Eu vou pegar esse endereço e vou colocar aqui para associar esse pool. O meu endereço da interface 3/0 é o 192.168.122.33. Como eu não vou colocar um range, eu só vou utilizar esse IP, então eu estou repetindo esse endereço IP. Então 192.168.122.33, 192.168.122.33. Então esse aqui vai ser o endereço IP associado a esse pool. E vou colocar a máscara também aqui, que é 1/24. Então aqui eu já concluí a configuração do pool, dos endereços externos que vão ser responsáveis por fazer a tradução dos endereços IP interno para o externo. Agora eu vou precisar aplicar as configurações também do endereço IP interno, associando ele a um pool interno também. Para realizar essa configuração, antes eu preciso criar uma access list. Essa access list vai ser responsável por dar match nos endereços internos, que serão traduzidos para os endereços IP externos. Então para isso eu vou criar uma access list chamada acesso web e nessa access list eu estou adicionando os endereços IP dos FortiGate 1 e 2 e também o endereço IP da LAN. Então o que der match nessa access list vai ser traduzido para o endereço IP externo que está na 3/0. Então agora que eu já criei a access list, eu vou concluir a configuração do NAT. Para isso eu vou colocar aqui o comando IP NAT inside source list e a lista que eu vou colocar aqui vai ser justamente a access list que eu acabei de criar, essa access list chamada acesso web. Agora eu vou colocar aqui o pool dos endereços externos que vai fazer aquela tradução do NAT para mim. Então aqui eu vou dar o comando pool e conforme vocês podem ver aqui, o nome que eu dei para o pool dos endereços externos foi acesso web. Então eu vou copiar esse nome aqui, vou colocar aqui e agora eu vou colocar aqui como que eu quero que esses endereços sejam traduzidos. Eu quero que eles sejam traduzidos no formato overload. Então significa que são muitos endereços IPs para um único endereço IP. Então aqui eu concluí a configuração do NAT. Então vou dar um end aqui. Vou dar um show run para a gente verificar como ficou a configuração. Então aqui na configuração a gente fez a configuração da access list, a configuração do NAT e a configuração do BGP. Agora eu preciso aplicar o NAT nas interfaces. Então vou voltar aqui para dentro do configure terminal e vou dar o comando para aplicar o NAT inside e também o NAT outside. Então na interface 1/0 vai ser NAT inside, na interface 2/0 vai ser NAT inside e na interface 3/0 vai ser NAT outside. Então aqui eu concluí a configuração
do BGP, do NAT e também da Access List. O próximo passo é realizar as configurações do FortiGate 1 e também do FortiGate 2. Então agora a gente vai acessar o FortiGate 1 para começar a realizar as configurações do FortiGate 1. Então vou acessar a console do FortiGate 1 e o primeiro comando que a gente vai dar vai ser o Show System Interface, para a gente verificar como é que está as configurações. Show System Interface, e aqui no Show System Interface a gente já vê que a porta 1 está configurada com 1.1.1.2, que é o que faz conectividade entre o FortiGate 1 com o router 1. A gente tem a interface porta 2 configurada também com o endereço P192.168.0.1, que a interface faz conectividade com a LAN. E essa daqui é a loopback, que é uma rede que eu vou anunciar dentro do BGP para que o router 1 receba também. Então agora, antes da gente começar a realizar a configuração do BGP dentro do FortiGate 1, uma coisa que a gente precisa fazer é permitir a conectividade entre a LAN com o router 1 e com o router 1 até a internet, e o contrário também, do router 1 chegando até a LAN. Para isso a gente vai criar duas políticas de segurança. A primeira firewall policy que a gente vai criar é para permitir que a LAN consiga chegar até o router 1 e do router 1 até a internet, e a segunda policy é para a gente permitir que o router 1 consiga chegar até a LAN. Então, dentro do Config Firewall Policy, eu vou aplicar as primeiras configurações para criar essa política. Então, essa política aqui vai permitir que a LAN consiga chegar até a internet, passando pelo router 1. Essa segunda política que eu vou criar é para permitir que o router 1 consiga chegar até a LAN. E agora que eu já criei essas duas políticas, eu vou precisar aplicar mais uma configuração nesse Firewall FortiGate. Essa segunda configuração que eu vou precisar aplicar vai ser uma rota default, porque como eu quero que a LAN consiga chegar até a internet, eu preciso aplicar uma rota default para que todo o endereço desconhecido seja encaminhado nessa rota default. Essa rota default mande esse tráfego para o router 1 e o router 1 faça aquela tradução do NAT e encaminhe para a internet. Então, dentro do config route static, eu vou criar essa rota default. Então, eu estou setando ali como gateway de saída 1.1.1.1, que é o IP que está lá no router 1. Eu estou apontando também a porta 1, que é por onde vai sair o tráfego para poder alcançar o gateway. E também estou colocando o endereço ali da rota default, que é representado pelo 0.0.0.0, 0.0.0.0. Então agora que a gente fez essas configurações iniciais, o próximo passo realmente é configurar o BGP. Então aqui na configuração do BGP, dentro do Config Router BGP, eu estou colocando aqui como AS local do FortiGate 1 65000. Estou colocando também como Router ID 21.21.21, que é o IP daquela loopback que eu criei aqui. Estou colocando aqui também o neighbor com quem eu quero fechar, que é o 1.1.1.1, que é o IP que está configurado lá no router 1. Eu estou aplicando aqui a configuração do Remote AS, que é o 26001, que é o AS que está configurado lá no router 1 também. E aqui no Config Redistribute Connect, eu estou habilitando aqui o Redistribute Connect, que é para redistribuir todas as redes que estão diretamente conectadas. Então aqui eu concluí a configuração do BGP também no FortiGate 1. Então agora o próximo passo é realizar essa mesma configuração lá no FortiGate 2. Então agora a gente vai acessar o FortiGate 2 para realizar a configuração de BGP nele também. Então vou entrar aqui no modo console dele. Primeiro comando, Show System Interface. E aqui no Show System Interface a gente vai ver as configurações das interfaces atuais. Então aqui eu tenho a loopback com IP 22.22.22.22. Essa loopback aqui eu vou utilizar ela para anunciar também dentro do BGP. Aqui a gente tem a porta 1 e a porta 2. Com seus respectivos endereços IP configurados. A porta 1 para fazer conectividade com o router 1 e a porta 2 para fazer conectividade com a LAN, com o IP 192.168.0.2. Então agora o próximo passo é começar a realizar as configurações igual a gente fez no FortiGate 1. A primeira configuração vai ser a configuração de política, para permitir a conectividade entre a LAN com a internet, e depois o inverso, para permitir a conectividade entre o router 1 com a LAN. Então dentro do Config Firewall Policy eu estou criando as duas políticas que eu preciso para que essa conectividade aconteça, tanto para a LAN chegar até a internet, que é através do router 1, tanto permitindo que o router 1 consiga chegar até a LAN. Então essas duas políticas já estão criadas. Então agora o próximo passo é configurar a rota default, conforme eu expliquei lá no FortiGate 1, e agora na sequência é realizar a configuração do BGP. Então dentro do Config Router BGP eu estou aplicando a configuração do BGP da mesma forma que eu apliquei lá no FortiGate 1, alterando somente os IPs aqui, que corresponde ao loopback e também que corresponde ao neighbor. E também estou habilitando aqui a redistribuição das redes diretamente conectadas. Então aqui a gente concluiu também a configuração de BGP no FortiGate 2. Então agora que a gente precisa ver se a configuração está funcionando, se o BGP subiu. Então para verificar se o BGP subiu, eu vou dar o comando get route info bgp summary. E aqui a gente consegue ver que o BGP subiu e já está com 5 prefixos nele. Se a gente der o comando get route info
route table detail, a gente vê a tabela de roteamento do FortiGate e a gente vê que tem a nossa rota default aqui e as redes aqui que são simbolizadas pela letra B. Ele mostra aqui as redes que ele está recebendo via BGP. Então agora a gente volta lá no FortiGate 1 e aqui no FortiGate 1 a gente dá esse mesmo comando para saber se o BGP subiu aqui também. Então a gente dá o comando get route info route detail e a gente vê a tabela de roteamento do FortiGate. Então a gente vê ali simbolizado pela letra B as redes que a gente está recebendo via BGP e a nossa rota default simbolizada pela letra S. Então a gente dá o comando get route info BGP summary, a gente vê o status do BGP, a gente vê também que o BGP está no ar, recebendo 5 prefixos. Então essa primeira fase, que é a configuração do BGP, a gente já concluiu. No próximo vídeo é a vez da gente realizar a configuração da prefix list. Então já clica aí no próximo vídeo para você assistir na sequência.